Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Eli e eu te ensino a fazer bolos caseiros deliciosos. A receita que eu escolhi, que você vai aprender hoje, é uma receita bem bacana, é um bolo delicioso, que é um bolo dos mais queridinhos do povo brasileiro, que é o famoso e memorável bolo de fubá com goiabada. Então, eu espero que você fique aqui até o finalzinho desse vídeo, não perca nenhum detalhe, porque eu tenho certeza que você vai me agradecer por essa receita. Então, vamos lá para o passo a passo. Então, primeiramente, você deve organizar todos os ingredientes, eles têm que estar em temperatura ambiente, tá? Isso faz toda a diferença para o resultado do seu bolo. E a primeira parte aqui, o que eu gosto de fazer, é cortar a goiabada em cubinhos. A goiabada, ela precisa estar gelada para que você possa ter mais facilidade na hora de cortar, tá? Então eu deixei ela no freezer um tempo e ela ficou bem geladinha. Então nós vamos cortar aqui. E mais uma dica também, a faca você pode ir molhando na água, que ela ajuda também a deslizar, porque realmente essa parte de cortar goiabada é bem chatinha. Então tem que ter paciência, né? E seguindo as dicas aqui, fica mais fácil. Então vamos cortar. Dei uma molhadinha aqui na faca já. Você vai utilizar aí 200 gramas, é a quantidade suficiente para esse bolo, tá? Aí aqui também tem mais um detalhe. Você pode descer a faca como se ela estivesse dançando. Assim, ela fica um pouco mais fácil para cortar também. Aí agora você faz as tirinhas para poder cortar os quadradinhos. Aqui ela já começou a esquentar, já começou a ficar grudenta. Olha só, o tamanho dos quadradinhos, eles têm que ser pequenos, tá? Não tão pequeno também, mas assim, ele tem que estar num tamanho bem bacana para que ele não afunde na massa. Aí eu vou colocando aqui no recipiente, aí eu já vou jogando um pouquinho de farinha. Essa parte da farinha é bem importante você fazer também, para que elas não afundem na massa. Então nós vamos jogando aos pouquinhos. Vamos passar aqui na farinha. Elas começam a grudar uma na outra, então fica bem... assim fica um pouco mais fácil depois de você misturar. E agora é só seguir, continuar cortando mais quadradinhos e vai jogando por cima. Terminei de cortar aqui os quadradinhos. Hoje tá um dia super quente aqui, já tava derretendo a goiabada. Começou a grudar tudo na faca, mas vamos lá. Depois que você terminar de cortar tudo, aí joga mais um pouquinho de farinha. Na verdade não é muita farinha, tá? Tem que ser só uma quantidade suficiente que envolva todas elas, todos os pedacinhos. E aí aqui você vai dar uma mexidinha, depois se precisar você vai usar a mão para poder desmanchar, porque às vezes elas ficam mais coladinhas uma na outra, e tem algumas que daí acaba ficando meio grande, aí você tem que dar uma desmanchadinha com as mãos. Então agora eu vou usar a mão aqui, para poder terminar. Soltar aqui os pedacinhos. Vocês viram, né, como tem que ter paciência? Quem não tem paciência vai complicar aí. Aí eu vou dar uma mexidinha aqui, eu acredito que vai precisar de mais farinha. Aí nós vamos jogando aos poucos. Olha só como ela fica, as pastinhas. Então eu consegui cortar aqui em cubinhos. Na verdade ficaram alguns pedacinhos, tipo uns farelinhos, como eu falei pra vocês que ela deu uma derretida, porque aqui tá muito quente hoje. Calorão de 30 graus, não tá brincadeira. Então assim, tem mais uma dica, tem uma outra forma de que você pode fazer isso se tiver um dia muito quente aí no dia que você for fazer o bolo, que é assim, conforme você vai cortando os quadradinhos, você já pode ir colocando, mergulhando eles numa vasilhinha com farinha de trigo e já vai chacoalhando.
aí já vai tirando, só que você vai ter muito mais trabalho e você vai também desperdiçar bastante farinha de trigo, porque depois você não vai poder utilizar ela para outras coisas. Então, fica mais essa dica aí para vocês, se você mora num lugar muito quente. E agora nós vamos para a segunda etapa. Então, nós vamos colocar aqui no liquidificador 2 ovos inteiros, 3/4 de xícara de óleo de soja. A xícara que eu estou usando aqui, ela tem 200 ml. Vamos colocar aqui também 1 xícara de açúcar. Estou usando o açúcar cristal, mas você pode usar um outro açúcar de sua preferência também. Vamos colocar também 1 xícara de leite. Esse leite aqui, gente, eu coloquei ele ferver, tá? Ele tá super quente, porque isso daqui vai ajudar a hidratar o fubá, para o teu bolo não ficar seco. E eu coloquei junto com esse leite 1 colher cheia de manteiga. Se você não tem a manteiga, você pode usar a margarina também. E agora nós vamos bater para poder dissolver bem o açúcar, misturar bem também os demais ingredientes, mais ou menos uns 40 segundinhos. Agora que tá tudo batidinho aqui, nós vamos acrescentar o fubá, que você vai utilizar 1 xícara, e também o queijo ralado. Queijo ralado, ele é sempre opcional aqui para essa receita de bolo de fubá, mas ele faz toda a diferença, o sabor do bolo fica incrível. Eu gosto de usar. Vamos lá. Prontinho a etapa do liquidificador. Agora nós vamos colocar esta mistura em uma tigela. E se você é apaixonado aí por bolo de fubá e tá gostando dessa receita, já deixa seu like aí para mim. Agora nós vamos colocar aqui a farinha de trigo, vamos peneirar. Peneirar a farinha, né? Eu sempre lembro que é bastante importante porque ela deixa a massa mais leve. Se tiver algum gruminho, algum bichinho, alguma coisinha aqui, já elimina aqui na peneira. Então vamos misturar. Essa parte você não pode bater muito, tá? É apenas incorporar bem a farinha ali. Incorporou, tá tudo certo. Agora que incorporou bem a farinha, nós vamos acrescentar o fermento químico. Lembrando também que a lista de ingredientes eu vou deixar disponível para vocês ali na descrição abaixo do vídeo. Vamos peneirar também o fermento. E agora é só você ir misturando levemente. Como a massa está quente, então quando você coloca o fermento e começa a misturar, ela já vai começar a crescer aqui, a inchar no caso, né? Porque o fermento vai começar a agir antes mesmo de ir para o forno. E é super normal. Olha só, já deu uma crescida aqui. Nesse momento você já pode deixar o seu forno pré-aquecendo, tá? No máximo 10 minutos em temperatura 180 graus. E agora é só despejar esta massa em uma forma untada e enfarinhada. O tamanho da forma que eu estou usando aqui, ela tem 22 centímetros de diâmetro. Se você não quiser usar a forma de furo, você pode usar outro tipo de forma também. O bolo de fubá combina muito nessa forma. Massa já colocada aqui. E agora nós vamos para a etapa final, que é a última parte aqui, que é colocar a goiabada. A goiabada eu já gosto de colocar com a mão mesmo. Aí você vai espalhando uniformemente. Coloca bem aqui também em volta do cone.
Tentar deixar bem divididinho para que todos os pedaços né, tenham os pedacinhos de goiabada. Prontinho, agora eu vou levar para o forno, ele vai assar em aproximadamente 40 a 50 minutinhos, vai depender do forno, e eu já volto com vocês para mostrar como que ficou. Bolo assadinho, e olha só o resultado, que não poderia ser outro a não ser esse, fantástico, um bolo super macio, olha só a leveza dessa massa, ele tá super aromático, gente, tá uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, façam aí e não esqueçam de voltar aqui nos comentários e me contar o que vocês acharam. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever e acompanhar as novidades que eu posto aqui toda semana. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!